E uma boa notícia, a cidade... Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita que a informação... Está no ar o Telelibras com Osmar Pereira e eu, Lisley Silvério. Quem sofre com rinite alérgica sabe que a combinação de alguns ingredientes pode desencadear uma crise e trazer muito desconforto. Basta a umidade do ar cair, a poluição aumentar ou simplesmente a primavera chegar para que os lenços de papéis, os umidificadores de ar e mesmo os antialérgicos entrem em cena. Não é fácil manter a rotina quando o nariz insiste em reclamar do ambiente em que está. São inúmeras as circunstâncias que acentuam um dos problemas mais comuns da população mundial. Só no Brasil, estima-se que 30% das pessoas tenham algum tipo de rinite. Isso significa quase 65 milhões de indivíduos. Tudo começa no ar que a gente respira. Queima de combustível, poluição industrial, ar seco e queimadas. Tudo isso favorece espalhar substâncias que irritam as mucosas do nariz e que pode até mesmo virar bronquite. Tome alguns cuidados para que seu nariz esteja sempre bem, evitando que as alergias cheguem aos pulmões. Procure sempre hidratar o organismo com no mínimo 2 litros de água por dia. A casa também deve receber atenção, estar sempre higienizada. Segundo médicos especialistas em alergias respiratórias, também é importante trocar o travesseiro todo ano e o colchão a cada 5 anos. Tudo isso irá colaborar em muito para o bem-estar da sua saúde. Olá, eu sou Cláudio Ramalho, repórter surdo. Estamos aqui em Campinas, junto com a maquiadora profissional, a Juliene. Ela é representante da empresa Adeco e também da Revlon. Agora eu gostaria que ela nos desse uma dica de proteção de como uma maquiagem melhor para masculina. Bem, a maquiagem masculina é uma maquiagem mais natural. A gente tem apenas que trabalhar olheiras, se tiver acne, para deixar ela mais uniforme. E você pode usar em várias situações. Por exemplo, num casamento, numa entrevista de trabalho, em momentos que você realmente precise que a sua pele fique bem uniforme. Então, a maquiagem masculina também é super importante para deixar ele bem natural e opaca. O efeito também na maquiagem tem que ser mais mate e um efeito bem suave. Os homens geralmente usam maquiagem ou não? Qual é a porcentagem? Olha, os homens eles têm mudado a sua concepção de maquiagem. Hoje nós temos o metrosexual, que é esse homem metropolitano, super antenado, que aprende a cuidar da pele, a se cuidar. Então, eles estão realmente muito mais abertos às novidades e a esses novos efeitos. Muito obrigada, Juliene. O repórter Cláudio Ramalho para o Telelibras. Uma empresa americana lançou um protótipo modelo de pernas robóticas que permitem a paraplégicos firmar-se em pé e andar. O teste foi feito com uma mulher que perdeu os movimentos das pernas em um acidente enquanto esquiava. A proposta da Berkeley é similar à do médico japonês Saito. Ele afirma que o primeiro par de pernas robóticas capaz de fazer pessoas paralisadas da cintura para baixo voltarem a andar deve ficar pronto em dezembro. A fase dos testes do equipamento está sendo concluída. Com ele, deficientes físicos podem andar com as pernas mecânicas, controlando os movimentos por meio de botões. As pernas criadas por Saito têm 6 motores, nos tornozelos, nos joelhos e na cintura. Depois que ele é encaixado ao corpo, o usuário pode escolher o tamanho da passada e também a velocidade. Já a Berkeley Bionics promete lançar as pernas mecânicas em meados do ano de 2011. Olá pessoal do Telelibras, eu estou em uma feira de tecnologia aqui em São Paulo e a Mônica vai contar para nós como surgiu um livro. Por favor, como que nasceu esse livro? Bom, esse livro nasceu, ele é um livro audiodescrito
E ele nasceu, na verdade, quando nasceram as minhas filhas. Porque eu queria que elas tivessem um mundo mais inclusivo e tivessem experiências interessantes e super ricas, como as que eu tive com as pessoas com deficiência. E agora existe aquela legislação para as escolas de que as crianças todas devem estudar juntas, né? Tanto as crianças com deficiência quanto as sem. E eu acho isso bárbaro, né? Porque sempre foi uma coisa que me intrigava muito quando eu era criança, porque as crianças com deficiência estudavam em outro lugar, que na minha época chamava o Castelinho. E isso para mim era uma coisa muito difícil, porque eu falava assim, poxa, por que eles não podem brincar aqui com a gente? Por que não? Então essa lei, ela foi muito bacana, assim, e para mim ela foi muito importante e forte. Aí quando as minhas filhas nasceram, eu pensei o seguinte, falei, puxa, se eu desde o começo mostrar para elas as experiências que eu tive com as pessoas com deficiência e elas conviverem com as pessoas com deficiência como eu convivi, elas vão aprender que o mundo é muito mais divertido e muito mais gostoso quando você tem visões diferentes e maneiras diferentes de entendê-lo. Você aprende com isso, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi com os meninos com deficiência visual que eu faço corrida de aventura com eles, foi assim, eles me perguntavam o cheiro das coisas, me perguntavam qual era a textura das coisas, se a árvore tinha a folha pontuda ou não tinha, e eu nunca tinha prestado atenção nisso, sempre eu passava correndo e ok, entendeu? Então assim, se tinha formiga no chão, sabe, eles me perguntavam uma porção de coisas que eu jamais tinha pensado. E aí eu falei, nossa, que bárbaro, e eu parece que você começa a pensar fora da caixa, sabe? Então isso para mim foi muito rico. Então o que eu fiz? Resolvi escrever as experiências de uma maneira que as crianças nas escolas pudessem ver como é rico você trabalhar com todas as formas de deficiência, todas as maneiras de ver o mundo. Aí, quando a gente começou a escrever, as imagens começaram a ficar tão lindas que eu falei, gente, não dá para eu colocar esse livro só em braille, porque eu quero que eles entendam as imagens, né? Que eles saibam como é que as imagens estão, como é que eu faço para um deficiente visual entender as imagens. E aí ali eu mandei o livro para a Lívia, os textos, e ela adorou, e ela falou, Mônica, a gente tem que fazer esse livro audiodescrito. Aí ela disse assim, eu falei, mas tia Lívia, me manda então um livro audiodescrito para a criança para eu entender como é. Ela não tem. Ela falou, esse vai ser o primeiro, mas vamos fazer, é o primeiro. E aí eu me encantei com a ideia, a gente acabou fazendo o livro audiodescrito, ela fez a descrição pra gente, e ela é especialista, e eu acho que a gente chegou num resultado super gostoso. Você que tem que me dizer que você que ouviu. Nossa, gente, eu adorei. Eu acho que minha sobrinha, ela não tem nenhuma deficiência, ela vai adorar também. Eu vou querer saber como que eu encontro esse livro. Então esse livro foi impresso, teve uma tiragem impressa pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e vai ser entregue em algumas escolas e para alguns professores, e a gente vai ter um número na Fundação Stickel para pessoas que queiram ter e tal, e assim, talvez a gente até, para as pessoas que têm um recurso financeiro, adquiri-lo, e ao adquiri-lo a gente financia os projetos sociais da Fundação com essa grana. Muito legal, parabéns. Eu também vou querer correr com você depois, tá? Porque essa ideia de correr eu adorei. Eu estou aqui na Feira de Tecnologia, sou Elisângelo e ao meu lado Fabiano Campos, intérprete de Libras. Olá, eu sou Sara Bentes, estamos aqui na Uno Marketing. Quem está do meu lado é o Ricardo Voltolini, que é diretor da Ideia Sustentável. Ricardo, conta pra gente o que é exatamente a Ideia Sustentável e quais são as principais ações. Bom, Sara, a Ideia Sustentável é uma empresa que trabalha com estratégia e inteligência em sustentabilidade. O que significa isso? A gente usa o nosso conhecimento para ajudar as empresas a desenvolverem políticas de sustentabilidade e a colocarem o tema da sustentabilidade na sua cultura e na sua gestão. Então, um dos desafios permanentes nossos é fazer com que as empresas passem a compreender a importância da sustentabilidade e utilizem a sustentabilidade não como um fator de risco, mas como uma variável de oportunidade para melhorar os seus processos, os seus produtos e os seus relacionamentos com públicos. Legal. E vocês têm uma revista também, né? Conta pra gente desse projeto. Sim, a Ideia Sustentável está completando o 6º ano, então nós já estamos indo para a 22ª edição. É a primeira revista a tratar do tema sustentabilidade no Brasil e a gente é muito orgulhoso dessa publicação porque a gente começou ela com muita dificuldade, com muitos desafios até para fazer com que ela sobrevivesse, né? Ela precisa ter uma receita e hoje a revista é um
sucesso do ponto de vista de público e até do ponto de vista comercial. A revista hoje tem 12 a 15 mil leitores regulares, que são normalmente líderes de empresas que estão trabalhando o tema da sustentabilidade. Mas é legal também para quem não tem empresa, quem quer se informar sobre o assunto, também atende? Sem dúvida, porque ali você vai ler um pouco de tudo, né? Você vai ver informações sobre o que as empresas do mundo todo estão fazendo para mudar processos, para criar produtos mais sustentáveis, e ela tem uma preocupação de ir além da notícia. Então ela sempre traz elementos de informação que melhoram o repertório do leitor. Então o leitor, a gente costuma brincar que a revista é mais do que uma leitura de reportagem, ela é uma aula, cada edição dela é uma aula sobre vários temas deste universo da sustentabilidade. Quem quer conhecer mais sobre a ideia sustentável, tem algum site? Sim, www.ideiasustentável.com.br, né? Todo mundo é bem-vindo. O site tem todas as informações, tem todas as edições da revista estão lá. A gente atualiza ele semanalmente com muito texto, muito artigo, muita tendência de sustentabilidade. Tem sido um site cada vez mais consultado por pessoas que querem conhecer melhor o tema no Brasil. Legal. Muito obrigada, Ricardo. Sara Bentes para o Telelibras.